Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Retornamos para mais um Leituras Comentadas de Textos Interessantes e nós estamos discutindo o livro Ore Israel, do Rabino Israel Salanter. E hoje nós vamos para a terceira parte do capítulo, onde nós estamos discutindo as inovações do método do Rabino Israel Salanter. Para você que está acompanhando conosco, muito obrigado e vamos juntos nessa caminhada. Sem interrupção, a primazia de Irat HaOnesh e o efeito cumulativo, não desanimar diante da luta. Rav Israel Salanter sabia que o caminho do Mussar não é feito de momentos isolados de inspiração, mas de uma disciplina constante e uma visão clara sobre a natureza da mudança interior. Por isso, ele enfatizou o imperativo de estudar Mussar sem longas interrupções. A obrigação de todos nós consiste em estabelecer um horário fixo para estudá-lo com seriedade e entusiasmo. Longas interrupções que não contêm nem uma mínima quantidade de inspiração são uma das grandes razões para o fracasso ocasional do Mussar em efetuar mudanças reais na pessoa. Existe também uma causa espiritual mais profunda, conforme discute o Rabino no capítulo deste livro, que é as transgressões. Porque as transgressões conseguem entorpecer o coração e transformar o coração em pedra. E o remédio para lidar com as transgressões é o estudo da Torá, aliado à oração, feita com humildade e submissão. Somente assim o coração se amolece e permite que as palavras de admoestação e Mussar despertem a alma. Muitas pessoas absorvidas em seus negócios se convencem de que têm pouco tempo livre para se dar o luxo de estudar Torá, ao luxo de estudar Torá. No entanto, é justamente nessas pessoas que a enfermidade espiritual costuma se espalhar mais profundamente. O primeiro passo do programa de tratamento espiritual proposto pelo Rabino Israel Salanter no seu livro é estabelecer períodos fixos de estudo. Devem utilizar pelo menos algum tempo no Shabat para o estudo fervoroso de um texto de Mussar e reservar pelo menos alguns minutos durante a semana. Um breve período para revisar o que foi estudado. Assim, as impressões geradas na alma não vão se perder entre um Shabat e outro. A abordagem do Rabino Israel era simples e focada. Ele não se concentrava inicialmente em conceitos tão elevados como Irat Haromemut, a reverência à grandeza de Deus, ou Ahavat Hashem, que é o amor a Deus. Pelo contrário, ele dirigia seus esforços principalmente para a consciência da consequência dos atos, que é o Irat HaOnesh, que é o nível mais baixo que nós podemos ter, justamente do Ahavat Hashem. Nós já discutimos em nossos primeiros vídeos que isso é uma escada. Primeiro você vai conquistar a consciência da consequência dos atos. Depois você consegue se elevar para o Irat Haromemut, que é a reverência à grandeza divina. E no último e mais elevado grau você chega ao Ahavat Hashem, que é o mais puro e sincero amor a Deus. Então, por que este caminho? Por que essa escada? Porque essa reverência é o início da sabedoria e o primeiro passo no serviço divino. Por quê? Porque está escrito em Tehillim, Salmos, capítulo 34, versículo 15. Afaste-se do mal e faça o bem. Como nossos sábios ensinaram em Pirkei Avot,
Contra a sua vontade você foi criado. Contra a sua vontade você nasceu. Contra a sua vontade você vive. Contra a sua vontade você morrerá. E contra a sua vontade irá prestar contas perante o Rei dos Reis. O santo bendito seja. Não há refúgio que salve a pessoa. Onde fugir do Todo-Poderoso? Onde vamos nos esconder? Muitos evitam esse estudo por medo de que ele traga tristeza e angústia. Mas perceba, tudo o que acontece na nossa vida de realmente importante, ou o que vai acontecer de realmente importante, não está necessariamente relacionado a uma coisa que nós fizemos. Perceba que não foi você que decidiu que você ia nascer, não é você que vai decidir o dia que você vai morrer. Mas mesmo assim, são fatos importantes que marcaram o início e o fim da sua vida. Mas o que você tem de escolha é como você vai se apresentar perante o tribunal. Que você vai se apresentar vai acontecer, queira você ou não. A escolha que você tem é como você vai fazer isso. Por isso, tem gente que diz assim, não, mas estudar Mussar vai me lembrar da finitude da vida. Sim, é verdade. Todos que estão vivos vão morrer. Mas o que é que vai acontecer depois que você morrer? Como será na prestação de contas? Será que você terá orgulho do que você vai apresentar? Será que vai te trazer felicidade o que você vai apresentar? Muitas vezes vivemos como se não fôssemos morrer, mas isso é uma falsa ilusão. O próprio agente dessa fantasia é a ausência do estudo regular do Mussar. Ao se acostumar com a leitura profunda, focada dos livros de Mussar, a pessoa entende que essa ansiedade é infundada. O Rav Israel explica isso em 3 razões. Primeiro, a falta de sensibilidade do coração. Nossos erros embotam o nosso coração e tornam ele duro como uma rocha, conforme está em Devarim, capítulo 8, versículo 15. Devarim, capítulo 8, versículo 15. Quem te conduziu pelo grande e temível deserto em que há cobras, serpentes aprasadoras, escorpiões, no lugar árido onde não há água? Vamos continuar no 16. Quem te fez comer maná do deserto, qual teus pais jamais conheceram, para te afligir, para te provar, para te fazer bem afinal? Então dirás no teu coração, a minha força e o poder da minha mão me conseguiram estes bens. Mas antes te lembrarás do eterno teu Deus, porque ele é quem te dá força para conseguires riquezas, a fim de confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como o faz hoje. Muitas vezes, nós fazemos como o povo de Israel. Deus nos leva ao deserto, nos dá água, nos dá comida, cuida de nós, e mesmo assim nós batemos no peito e tornamos o nosso coração duro como uma rocha, dizendo, não, eu conquistei isso. Se você conquistou alguma coisa, se eu conquistei alguma coisa, é porque aquele que está no trono permitiu que nós conquistássemos alguma coisa. Não existe nada que aconteça que não seja uma vontade ou permissão de Deus. Por quê? Porque está escrito em Isaías, eu faço o bem e eu crio o mal. Então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que entender a situação e nós temos que entender que quando nós permitimos que o nosso coração perca a sensibilidade perante o trono de Deus, nosso coração endurece. E isso vai fazendo a gente perder o temor a Deus e a reverência aos céus. Por isso, é muito importante
nós nos aprofundarmos no Mussar, respirarmos o Mussar plenamente, para que possamos finalmente desenvolver um coração que se afasta da iniquidade. Por quê? Porque só com esse estudo aprofundado, o coração insolente, ele vai se tornar humilde. E aí, finalmente, o vale da tristeza pode se transformar no portal da esperança, como vemos em Oséias 2, capítulo 17. A preocupação com a tarefa, a mão. Uma vez que o Mussar causa impressão e a pessoa ciência de Irat Hashem, de temor a Deus, a tristeza não acompanha mais esse temor. Rav Israel usava o exemplo do soldado que cumpre pesadas tarefas. Mesmo após uma punição, ele não anda deprimido. Imediatamente continua com o rosto sorridente, porque a obrigação constante absorve todas as suas energias e o seu pensamento. Mesmo ocorre no serviço ao Todo-Poderoso. A reverência adquirida afasta pensamentos improdutivos e intrusivos que inspiram a gente a não cumprir as mitzvot, os mandamentos de forma adequada. E a terceira orientação que o nosso rabino dá sobre isso é o prazer do conhecimento. Quem se acostuma com o Mussar abre os olhos para a imensa recompensa reservada àqueles que cumprem a vontade de Deus. Bondade que nem o maior dos profetas poderia compreender plenamente, conforme Berahot 32b. Então, em vez de tristeza, a pessoa tremerá de alegria, pois seus olhos se abrem para saber o bem e o mal, conforme está em Bereshit. Então, vamos poder antever as consequências de nossas ações, conforme Pirkei Avot 2, 13. A reverência lhe dá forças. A grande recompensa nutre e um espírito grandioso se renova dentro de nós. Isso podemos conferir em Terrilim, capítulo 51, versículo 12. Mesmo quem se sente tímido para mergulhar diretamente, Irat HaOnesh tem muitos caminhos na vasta literatura do Mussar. Livros sobre a recompensa das mitzvot, livros sobre providência divina, livros sobre bondade e misericórdia de Deus, e livros como, por exemplo, o Rovot Halevavot, Portal da Análise, o Sha'avodat Elohim. Por fim, existem inúmeros livros e o Rav Israel nos alerta. Não se pode desesperar. O efeito do Mussar é cumulativo. Em uma das cartas ele escreveu: se alguém toma a resolução de estudar Mussar e sente que não está se sensibilizando, não se desanime. Saiba que mesmo que esta impressão não seja percebida pelos sentidos físicos, ela está sendo percebida pelos órgãos da mente e do coração. Com muito estudo, marcas ocultas se acumularão com o passar do tempo e a pessoa se transformará em uma pessoa diferente. Os desejos serão contidos e alguns serão anulados completamente. A experiência testemunha os efeitos certeiros do estudo de Mussar. Em seus pensamentos e condutas, a pessoa que estuda Mussar vai ficando cada dia mais refinada e elevada do que aqueles que não estudam. Então, que estas palavras do Rabino Israel Salanter penetrem profundamente as nossas mentes e nossos corações. O caminho não é um caminho de picos, o caminho é um caminho de fidelidade diária. Mesmo quando o coração parecer insensível, as sementes estarão sendo plantadas, o Mussar em camadas, devagar, mas com certeza ele vai agir. Não desanime, fixe um horário, estude com constância, confie no processo. A mudança virá, cumulativa, profunda e verdadeira, como um orvalho que gota a gota consegue transformar uma terra seca em um grande jardim. Assim é o nosso coração após decidirmos estudar diariamente Mussar. Então, eu agradeço muito a você que está aqui nos acompanhando.
nessa leitura, nesse estudo, baseado nas palavras do Rabino Israel Salanter. Se você puder, adquira este livro para que você possa se aprofundar mais ainda no conhecimento que ele traz. Obrigado por estar acompanhando este material conosco. Compartilhe para as pessoas que você conhece, para que elas também possam ter acesso a esse conhecimento que você está tendo. E para você eu desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada e shalom.